Olá pessoal, sou o Ricardo. Eu faço mestrado na UFSCar, no programa de Ciência e Engenharia de Materiais. Eu trabalho com vidros, com o pós-doutorando Daniel Roberto Cassar, com o professor Edgardo Trezanotto. Nesse trabalho eu vou falar um pouquinho sobre a relaxação estrutural do vidro de silicato de lítio. A gente fez uma comparação medindo a relaxação estrutural de duas propriedades através do tratamento térmico simultâneo. Então, eu tenho apenas 10 minutos para falar o que é a relaxação estrutural, por que ela acontece nos vidros, como que a gente mede, nosso objetivo, procedimento experimental, resultados, discussões, conclusões. Então, o que é a relaxação estrutural? Para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre as características dos vidros. Os vidros eles são não cristalinos, como a gente pode observar nessa micrografia feita aqui por microscopia eletrônica de transmissão. Esse C é a micrografia para um material vítreo de sílica, onde a gente observa que a estrutura é não cristalina, ela é não periódica a longas distâncias atômicas, enquanto esse A é uma estrutura atômica periódica a longas distâncias atômicas. E aqui o B é uma mistura onde tem uma parte cristalina e uma parte vítrea. Então, por ele ser não cristalino, ele está fora do equilíbrio termodinâmico. Então, ele relaxa espontaneamente em direção ao estado de líquido super resfriado. E depois, no tempo necessário, o vidro vai cristalizar. O que é relaxar em direção ao estado de líquido super resfriado? A gente pode explicar isso melhor analisando esse gráfico de propriedade por temperatura, onde a gente obtém um vidro geralmente aquecendo a matéria-prima acima da temperatura de fusão e resfria rapidamente, não dando tempo de cristalizar. A viscosidade aumenta bastante a um ponto que a gente obtém o vidro. Se a gente fizer um tratamento térmico numa temperatura T1, abaixo da temperatura fictícia, ali por perto da temperatura de transição vítrea, naquela região, então a propriedade do vidro ela vai mudar em direção à propriedade do líquido super resfriado. E se ele continuar no forno, ele vai mudar em direção à propriedade do cristal. E por que acontece a relaxação estrutural? Para diminuir a energia livre do material. Então, o vidro ele é o caso instável, como se fosse representado por esse aqui. O líquido super resfriado é metaestável e o cristal é o caso estável. Então, aqui é uma analogia mecânica, né? Como se fosse o vidro, o caso instável. Então, ele relaxa espontaneamente, diminuindo a energia, caminhando aqui para o líquido super resfriado. E ele pode, que é metaestável, mas ele pode também diminuir a energia, vencendo uma barreira termodinâmica, e ele cristaliza. Então, a cristalização precisa vencer uma barreira termodinâmica, mas chega no estado de menor energia, enquanto a relaxação ocorre espontaneamente, diminuindo a energia do sistema sem barreira termodinâmica. E como que a gente mede? A gente mede pela variação de alguma propriedade. Por exemplo, nesse caso, nessa temperatura T1, ele passa desse valor de propriedade do vidro para o valor de propriedade do líquido super resfriado. Então, essa variação de propriedade a gente pode acompanhar medindo o índice de refração, densidade, entalpia, volume, viscosidade, condutividade iônica, espectroscopia Raman, enfim, medindo alguma propriedade em função do tempo. Então, o objetivo desse trabalho é investigar se a cinética de relaxação estrutural depende da propriedade que está sendo analisada ou não. Então, para isso, a gente fez tratamentos térmicos simultaneamente nas amostras para duas propriedades diferentes. Então, aqui está o cadinho que a gente utilizou. A amostra do centro, a gente mediu o índice de refração e as outras, a temperatura de transição vítrea. Bom, então a gente utilizou o vidro de silicato de lítio, mediu o índice de refração e a temperatura de transição vítrea, onde o índice de refração a gente mediu utilizando o refratômetro da ZEISS, uma única amostra, e a gente mediu 10 vezes em cada tempo de tratamento térmico no comprimento de onda de 546 nanômetros, que é no verde. E a temperatura de transição vítrea a gente mediu no DSC da NET,
com amostras de pesos similares, aproximadamente 30 miligramas, utilizando sempre o mesmo cadinho de platina, com taxa de aquecimento de 30 graus Celsius por minuto, onde ela dá um bom desvio da linha base, a gente consegue medir com precisão. A gente utilizou 2 amostras em cada tempo de tratamento e mediu 3 vezes a TG, utilizando o software do equipamento. Então, cada tempo de tratamento foram uma média de 6 medidas. E como que a gente acompanhou, então, a relaxação estrutural? A gente inicialmente fez um tratamento na temperatura de 454 graus Celsius por 4 horas. Essa temperatura para esse vidro é aquela na qual a viscosidade é 10 a 12 pascal segundo. Então, todas as amostras foram tratadas por esse tempo. Depois a gente mediu o índice de refração e 2 amostras dessa a TG. Depois a gente intercalou tratamentos térmicos em 430, que é 24 graus abaixo da TF, e mediu a propriedade, então o índice de refração, e tirou mais 2 para TG. E foi fazendo isso até o valor da propriedade ficar constante com o tempo. Bom, aqui está o resultado. Esse aqui para o índice de refração, inicialmente ele possuía esse valor, a gente deixou um tempo no forno, o valor praticamente constante, depois foi aumentando, 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 até ficar constante. E então aqui uma amostra totalmente relaxada nessa temperatura de 430. E aqui é uma escala logarítmica, então aqui é 1 hora de tratamento térmico, 10 horas, 100 horas de tratamento térmico. A variação no índice de refração foi aproximadamente 7 na 4ª casa decimal. E a gente também conseguiu acompanhar a variação da TG, onde inicialmente tinha um valor de aproximadamente 464, foi aumentando o valor com o tempo de tratamento, terminando em 476 mais ou menos. Então, a diferença foi de aproximadamente 12 graus. E a gente fez um fit, então, com a equação de Kohlrausch. Essa aqui é a equação de Kohlrausch. E a gente pode ver que o índice de refração é um pouquinho mais preciso, né? Uma incerteza um pouco menor. Aqui é essa linha tracejada, uma banda de confiança de 95%. E então depois com os parâmetros da equação de Kohlrausch, que é o beta e o tau K, a gente calculou o tempo médio de relaxação. E também calculou o tempo para relaxar 99%. E aqui tá os resultados para ambas as propriedades. Aqui o índice de refração e aqui a TG, então o beta aproximadamente 0,8 para ambos, né? Então, dentro da incerteza, todos os valores foram parecidos. O tempo característico da equação de Kohlrausch aproximadamente 2 horas, o tempo médio aproximadamente também 2 horas, e o tempo para relaxar 99% por volta aí de 13 horas, mais ou menos. Então, como conclusões, a gente conseguiu acompanhar a relaxação estrutural do vidro de silicato de lítio pelo índice de refração, que é uma medida tradicional na literatura, e também através de mudanças da temperatura de transição vítrea. Embora a gente conseguiu acompanhar 24 graus Celsius abaixo da TF, as medidas do índice de refração foram mais precisas do que a da TG, e os parâmetros analisados, os valores deles foram muito parecidos dentro da incerteza, para ambas as propriedades. Então, gostaria de agradecer a organização do evento, as agências de fomento e a universidade, o laboratório. Muito obrigado pela sua atenção. É isso.